Do you feel the buzz? Aí pessoal, Toyota Hilux, esse carro veio de outra cidade e esse carro veio com 2 câmbios em cima da carroceria e 3 conversores de torque. É um carro que já tinham trocado, né? Às vezes por uma dificuldade no diagnóstico, trocaram o câmbio, compraram um câmbio de uma versão diferente, trocaram o conversor, compraram o conversor extra para o carro e não resolveu o problema. E assim, foi um carro que deu muita dor de cabeça pra gente, porque foi um carro que veio desmontado de outra oficina e veio com alguns defeitos implantados no carro. Por exemplo, esse carro a gente reformou toda a transmissão automática depois de descobrir que os 2 câmbios vieram na carroceria. Então a gente desmontou o câmbio original para fazer a reforma. A gente viu que realmente tinha embreagem queimada dentro do câmbio. Revisamos o câmbio por completo. Entendemos até por que trocaram o conversor, que tinha um conjunto de embreagem queimada, o carro não tinha tração para frente, provavelmente interpretaram que o defeito seria no conversor, acabaram trocando o conversor, montaram o carro de novo, o carro não andou, e eu não sei se foi antes ou depois, mas acabaram colocando mais defeito no carro. Por exemplo, depois que a gente reformou a transmissão automática, a gente reformou o câmbio desse carro. E o câmbio, quando eu saí para testar o carro, na posição drive, é para o carro passar todas as marchas automáticas, né? De acordo com a evolução da velocidade, ela passa sozinha e reduz sozinha também. Então o que é que acontece? Esse carro, depois que a gente reformou o câmbio automático, quando a gente passava manualmente nas posições, aqui ele trocava de marcha, mas quando a gente colocava em drive ou em qualquer outra posição, ele não trocava de marcha sequencialmente, né, automaticamente. Então a gente foi com diagnóstico eletrônico, foi passar o scanner e o scanner acusava falha de rede CAN. Então o que é que acontece? Diagnóstico de falha de rede CAN, a gente veio testar com esquema elétrico, a gente veio testar o sinal de rede CAN com o osciloscópio. Tinha sinal de comunicação, porque o módulo do câmbio automático estava emitindo sinal para o módulo do motor. Mas o que é que acontece? O módulo do motor não respondia, o carro não estava tendo comunicação entre o módulo de injeção do motor e o módulo do câmbio. O que é que acontece? A gente testou também a resistência elétrica e a gente viu que tinha falha de rede, falha de resistência na rede, né? Na rede CAN. Desconfiamos, testamos a resistência, o resistor do módulo de injeção, vimos que estava com o circuito aberto, imaginávamos, né, pensamos que estava com resistência queimada na saída da rede CAN. Mandei a central para reparo, para um especialista em módulo de injeção, em reparos em centrais, e o especialista me disse que essa central não tinha rede CAN, que essa central estava aplicada errado, que essa central não era da Hilux automática, que ela não estava com rede CAN queimada, ela não tinha rede CAN. Então a gente teve que pesquisar a referência da central correta para o carro. O cliente providenciou uma central usada de um carro de leilão e após a programação, a codificação da central, a gente já conseguiu resolver o problema. Não apresenta mais nenhum código de falha. A gente entra com o sistema agora e ele não apresenta mais nenhum código de falha na parte da transmissão automática. O carro agora só apresenta falha no sistema de airbag, porque esse carro provavelmente já teve o airbag aberto, tá com resistência aberta no disparador, pode ser até defeito na fita. Mas assim, um problema que veio a princípio para mexer na transmissão automática, um carro que já foi mexido, já foi trocado peças, né, e colocado peças com erro de aplicação. Então foi um defeito que deu muita dor de cabeça para a gente teve que mexer na parte elétrica, desmontar para testar a rede CAN, rede de comunicação, para descobrir o defeito eletrônico da central. Aqui pessoal, a gente está com outro problema também, ó, de um Toyota Corolla 2016, câmbio CVT, câmbio como vocês dá para ver, sem nenhum
desgaste no conjunto de correia e polias. Um câmbio também que foi trocado de um Corolla 2016, um Corolla T com baixa quilometragem, um câmbio que foi trocado porque o cabo estava apresentando um pequeno solavanco, um pequeno tranco quando aplicava o drive, que pela desmontagem aqui eu fiz uma avaliação e aparentemente o câmbio não tem nenhum defeito interno, o defeito poderia ser até externo do câmbio, e acabaram trocando esse câmbio, ao meu ver sem necessidade, né? E o câmbio que foi colocado no lugar começou a apresentar um outro defeito no carro, um defeito de falha de pressão do sistema da transmissão. Aí o pessoal já tinha trocado o câmbio, já tinha trocado o corpo de válvula, a gente está fazendo uma avaliação, uma desmontagem para ver qual o câmbio é melhor para colocar no lugar para resolver o problema. Então vamos lá agora na pista testar a Hilux. Aí pessoal, a gente está indo fazer agora o teste de rodagem, né? O teste de rodovia. O veículo que chegou sem trocar marcha. Câmbio automático com problema, né? A gente fez o reparo da transmissão automática e com o defeito colocado acabou dando dor de cabeça pra gente, porque a gente reformou o câmbio estava todo perfeito e o câmbio não trocava de marcha. Então a gente teve que sair testando a parte eletrônica do carro, parte de Redcam, testando resistência, sinal da Redcam, para daí a gente identificar que o defeito era na central eletrônica, na central de injeção que estava aplicada errada, né? Que era uma central de um carro que não tem câmbio automático, então ele não tinha aquela saída de Redcam para conversar com o câmbio automático. O câmbio automático, para quem não sabe, às vezes o pessoal interpreta, né? O carro tá dando tranco, não tá passando marcha, acha que todo defeito é no câmbio automático. E o que é que acontece? O câmbio automático ele precisa da Redcam, ele precisa estar em comunicação com as outras centrais, porque o câmbio automático precisa de informação do sensor de rotação do motor, que é para saber a rotação que o motor tá, né? Para saber se vai trocar marcha, vai botar uma marcha maior ou uma marcha menor. Tem que saber a quantidade de pedal de acelerador que está sendo acionado, do sensor de pedal, para saber, né, se você quer um desempenho maior ou menor, para reduzir marcha ou colocar uma marcha maior. Velocidade do veículo, temperatura do motor. Então todas essas informações são compartilhadas pela Redcam. Se o carro tiver um problema de Redcam, se o carro tiver com um problema elétrico, né, de alimentação elétrica de uma central, ela pode vir a interromper a comunicação desses módulos e causar um defeito. O câmbio fica em emergência, fica só em uma marcha só para frente e uma marcha para trás, que é a marcha hidráulica, né, que não precisa de controle eletrônico. Então, mais uma vez mostrar para vocês, ó, transmissão automática. Deixa eu entrar aqui no sistema, leitura de código de falhas, sem nenhum código de problema, tá dando para ver? Sem nenhum código de falha, o carro tá zerado aqui de código de falha. E vamos observar aqui as trocas de marcha agora. O carro que chegou sem trocar marcha, o carro que chegou com problemas, né, de transmissão, com 2 transmissões e 3 conversores de torque na carroceria. Ó, vê se consegue visualizar o RPM. Essa moto, vamos lá. Carro que não trocava marcha, ó, segunda marcha. Se quiser aproximar mais, pode aproximar mais. Terceira marcha. Vou mostrar uma curiosidade também. Já está na 4ª marcha. Deixar ganhar velocidade, chegar aqui no plano, na reta, para eu mostrar o acionamento do conversor de torque para vocês. E dá para sentir ali no contagiro a diferença. E a partir do momento que a gente reforma uma transmissão, a gente faz a reforma do conversor de torque também, numa retífica especializada. E aí a gente confere o funcionamento das trocas de marcha e também o funcionamento do conversor de torque, que tem que ser conferido, né? O carro, se ele não ficar tendo o acionamento correto do conversor de torque, o veículo vai ter um aquecimento maior da transmissão, vai ter um consumo mais elevado. Aqui, ó. Tentar embalar, ele vai engatar a 4ª marcha. E eu vou mostrar a vocês o acionamento do conversor de torque. Deixa eu pegar uma... Ó pessoal, engatou a 4ª marcha e aplicou o conversor. Vou tocar o pé no freio, ó.
rotação subiu coisa de umas 300, 400 RPM, certo? Vou embalar aqui um pouquinho mais para ver se fica mais nítido a diferença de RPM. Aí pessoal, ó, tá focando na RPM? Vou tocar o pé no freio, ó. Rotação subiu, soltei o pedal de freio, demora um pouquinho, ele baixa a rotação. Isso é o conversor de torque acionando a embreagem do lock-up, a embreagem que trava o conversor de torque. Então a gente já conferiu aqui que tanto o câmbio quanto o conversor de torque estão funcionando de forma perfeita, certo? Então aí mais um câmbio, mais um problema resolvido, mais um câmbio aí sendo resolvido. Um carro que deu muita dor de cabeça, demorou alguns dias esperando. Foi um carro que teve um custo alto, que já veio de uma oficina com prejuízo, né? Com troca de peças de forma desnecessária. Veio faltando peças também para a gente montar. Então deu um pouquinho de dor de cabeça, mas está saindo aí funcionando de forma perfeita.